seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Gente, nesse vídeo a gente vai dar continuação à nossa playlist em que nós explicamos a respeito da nova classificação da doença periodontal e nesse vídeo nós iremos falar a respeito da periodontite, tá? Então, essa classificação ela foi feita e implementada em 2018 no Workshop Mundial para a Classificação das Doenças e Condições Periodontais. Essa classificação ela foi feita em associação com a AAP, que é a Associação Americana de Periodontia. Então, esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior, que está aqui o link no card, também na descrição do vídeo, que é a respeito da gengivite, em que a gente focou nessa doença e também falamos a respeito da introdução no assunto. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito da nova classificação da periodontite. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever nesse canal e se você gostar desse vídeo, deixa o like aí porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da periodontite. Porém, o que é a periodontite? Ela é caracterizada por ser uma inflamação mediada pelo hospedeiro que vai resultar em uma perda de inserção periodontal. Essa perda ela é detectada a partir do NIC, que avalia uma perda de inserção clínica com uma sonda periodontal padronizada. Então, a gente tem uma sonda periodontal padronizada, que é feita com essa sonda periodontal e, conjunto a ela, a gente faz uma referência da junção cemento-esmalte ao redor do dente para avaliar se aquele dente ele tem perda de tecido periodontal. Então, a gente tem que notar naquele paciente se a inflamação periodontal ela é medida através da sonda. Então, a gente vai avaliar os milímetros. Quantos milímetros tem? Através da sonda. Entre 2 milímetros, 3, 5. Nisso, a gente vai avaliar se aquele paciente tem periodontite. Vamos avaliar com a sonda de Neighbors, né, em molares, e apenas com a sonda periodontal em todos os dentes. Então, vamos avaliar na face mesial, na face distal, tanto da face vestibular quanto palatina lingual e também no meio dessas faces. Então, são 6 faces avaliadas e a gente vai diagnosticar se aquele paciente apresenta periodontite. Porém, de acordo com a nova classificação, algumas novas classificações, como por exemplo, recessão gengival de origem traumática e a ocorrência de uma fratura de raiz vertical não é dada mais como um sinal de periodontite. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, porque eles agora são desconsiderados nessa nova classificação desse workshop de 2018. Além desses, existem também outros fatores que devem ser considerados na avaliação da periodontia. Dentre eles, tem a severidade e a complexidade da conduta. A severidade, ela vai estar relacionada a uma gravidade que vai abranger pelo menos 2 dimensões importantes, que é a complexidade do manejo e a extensão da doença. Porém, a complexidade da conduta vai avaliar mais em relação ao elemento dental. Fatores como profundidade de sondagem, tipo de perda óssea, então essa perda óssea ela foi vertical, foi horizontal, mobilidade dentária, né? Então a gente vem ali com o fundo do cabo do espelho e o dedo indicador e a gente faz a avaliação da mobilidade daquele dente daquele paciente, dentes perdidos, colapso de mordida, tamanho do defeito da crista residual. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para observar a avaliação daquela periodontite naquele paciente. Além disso, a extensão e a taxa de progressão também deve ser considerado. Em relação à extensão, a distribuição das lesões tem sido usada como descritor primário para a periodontite. Então, se aquele paciente ele apresenta uma lesão deficiente de uma cárie, então a gente vê que aquele paciente apresenta uma lesão cariosa extensa, tem uma inflamação periapical, então a gente pode observar que aquela periodontite ela pode ser resultante daquela lesão. Taxa de progressão também é um aspecto muito importante para o sistema de classificação, em que a gente precisa entender a variabilidade na taxa de progressão da periodontite. Então, essa progressão ela está rápida, ela está lenta, como é que aquele paciente está tratando aquela periodontite ou se não está tratando, se já teve uma periodontite e foi tratada. Então, tudo isso
a gente deve vir a saber a partir, né, da anamnese que a gente faz com o paciente anteriormente ao exame clínico e também durante. Outros fatores, como o fator de risco e relação com a saúde gengival, é muito importante que a gente esteja atento a esses aspectos, como fatores de risco. Então, se tem uma maior gravidade em extensão, em idade precoce, em tratamento, então aquele tratamento, né, como a gente disse anteriormente, teve menores graus de melhora nos desfechos, se teve sucesso durante a terapia periodontal. Em relação à saúde, então a gente vai observar se aquele paciente teve uma periodontite que contribuiu para uma carga inflamatória geral do indivíduo, então se aquela periodontite ela agravou ainda mais o caso que aquele paciente tem de inflamação. E é claro que a gente não pode esquecer que a periodontite é a única doença da cavidade oral que tem íntima associação com o resto do corpo humano. Então, a depender do estágio da periodontite, ela pode vir a ser fortemente implicada em algumas doenças do corpo humano, como a doença arterial coronariana, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, e também a diabetes tipo 2. Então, a saúde começa pela boca, né, gente? Então, é muito importante a gente fazer nas consultas diárias com nossos pacientes, sempre salientarmos a importância de uma boa higiene bucal com flúor, utilizar um creme dental, né, com dentrifícios. Então, gente, por essas razões que a gente precisa falar para os nossos pacientes a importância de fazer uma boa higiene bucal, fazer uma escovação com creme dental com flúor, utilizar fio dental e também fazer o uso de escovação depois das suas refeições. Então, tem pacientes que escovam os dentes somente quando acorda ou somente ao dormir, e é importante que tenha pelo menos 3 escovações durante o dia. Então, o estágio, ele vai ser algo que a gente precisa estar sabendo para determinar a periodontite. Então, a partir de agora, nós iremos explicar a respeito de estágio e grau, e depois a gente vai dar uma leve revisão para ver se a gente entendeu, tá? Então, o estágio, ele está amplamente dependente da gravidade da doença na apresentação, bem como da complexidade do manejo da doença. Já o grau, por sua vez, ele está relacionado a fornecer informações suplementares sobre as características biológicas da doença. Então, o grau está relacionado à característica biológica da doença e o estágio à gravidade daquela doença. Então, para a gente fazer uma determinação do estágio, é importante que a gente classifique a severidade e a extensão de um indivíduo com base na extensão daquele tecido destruído. Então, o estágio ele vai variar de inicial, como a gente pode ver aqui, estágio nível 1, né, o inicial, periodontite inicial, estágio 2, uma periodontite moderada, estágio 3, uma periodontite severa com potencial para perda dental adicional, e um estágio 4 com uma periodontite avançada com extensa perda dental e potencial para perda de dentição. Então, o estágio comparado ao de 1998, ele não mudou muito. Porém, para a gente determinar o grau, a gente agora vai avaliar a estimativa do risco de uma futura progressão da periodontite, a capacidade de resposta aos princípios terapêuticos padrões. Então, a gente precisa orientar a intensidade da terapia e o monitoramento para fazer com que aquele grau ele não avance. Então, tem o grau A, grau B e grau C. E isso vai depender da evidência, o risco daquela progressão, resposta ou tratamento antecipado. Então, a partir do estágio, a gente observa ali que aquele paciente, ele tem um grau A, você vê ele que está numa periodontite inicial, está tudo saudável, ou ele tem o estágio 3, grau C. Então, isso vai mostrar, né, como vai ser a futura progressão daquela periodontite. Então, você deve saber avaliar e identificar qual grau que aquele paciente está tendo. E com base na fisiopatologia, há 3 formas diferentes da periodontite, que foram identificadas no workshop de 2017. Tem a periodontite necrosante, que a gente vai falar no próximo slide, a periodontite como manifestação direta de doenças sistêmicas, e a terceira, que é denominada somente como periodontite, que está relacionada ao grau e o estágio, que a gente já começou a falar um pouco nos slides anteriores. Então, em respeito à periodontite necrosante, o diagnóstico diferencial vai ser baseado na história
nos sinais e sintomas específicos dela. A periodontite necrosante, a gente vai avaliar se há presença ou ausência de uma doença sistêmica incomum e observar se existem alguns fatores de risco, como tabagismo, controle metabólico, diabetes, que vão afetar a taxa de progressão dessa periodontite necrosante. E, consequentemente, vai poder aumentar essa conversão dessa periodontite de um estágio mais severo. Então, a periodontite necrosante, a gente tem que avaliar qual é aquele fator de risco e prevenir para que aquele grau ele não avance. Agora vamos falar um pouco a respeito dos estágios da periodontite. Então a gente viu, né, a respeito do estágio e grau e vamos focar aqui a respeito dos estágios, que é a respeito da nova classificação que está agora vigente na Associação Americana de Periodontia. Então, o estágio 1 mostra que a fronteira entre a gengivite e a periodontite vai representar os estágios iniciais da perda de inserção. Então, pacientes com esse nível de periodontite, eles vão ter uma periodontite em resposta à persistência de inflamação gengival. Então, a gente viu que a gengivite, ela causa periodontite. Então, o paciente, é muito difícil não ter periodontite e não ter gengivite, porque a gengivite leva ali ao início de uma periodontite. Então, ali a gente vai tratar ao máximo ali a gengivite, para que esse estágio ele não evolua. Já a periodontite de estágio 2, ela vai representar uma periodontite que vai ser estabelecida, a qual o exame clínico periodontal vai identificar danos característicos que essa periodontite já começou a causar no suporte dentário. Então, já vai ter ali uma perda de inserção clínica. Então, tem que fazer um manejo, né? Claro, com aquele paciente, sempre a gente está orientando ele fazer uma higiene bucal, tá fazendo ali uma raspagem periodontal, se necessário, e fazer o monitoramento daquele paciente, observando se aquele estágio ele não avance. Caso avance, a gente tem uma periodontite de estágio 3, que é caracterizada pela presença de lesões periodontais mais profundas, que vão se estender até a porção média da raiz. A partir desse estágio, a gente já pode começar a observar a presença de defeitos intraósseos profundos, envolvimento de furca, para a gente saber se tem envolvimento de furca ou não. Lembrando, a gente precisa estar fazendo o uso da sonda de Neighbors. Além disso, avaliar a história de perda dental, devido a uma doença periodontal que já existia, a presença de defeitos que estão localizados na crista, então avaliar tanto o exame clínico, né, como o exame radiográfico, então fazer um exame periapical daqueles dentes para a gente avaliar. E também avaliar a oclusão, então a função mastigatória tem que ser preservada e aquele tratamento ainda não requer reabilitação completa da função. Mas é claro que a gente já vai avaliar a mobilidade e se não for possível salvar aquele dente, o mais indicado é fazer a extração. Por fim, a gente tem o último nível de estágio da periodontite, nível 4. Então, a periodontite de estágio 4, ela é caracterizada pela presença de lesões periodontais profundas e essas lesões elas vão se estender até a porção apical. Então, a gente viu que a periodontite de estágio 3, ela estendia até a porção média. Aqui já vai para a porção apical, né? Como a gente pode ver aqui, esse incisivo central. Então, é uma periodontite bem profunda e o paciente geralmente tem história de múltiplas perdas dentárias. Então, é complicado avaliar, né, por conta da uma hipermobilidade dentária devido àquele trauma oclusal e vai ter sequelas da perda dentária ali naqueles outros elementos. Então, a gente pode ver na imagem, né, que o paciente ele apresenta perda dentária múltipla. Então, frequentemente vai fazer o gerenciamento desses casos, requerendo uma estabilização, restaurar a função mastigatória, tratar e provavelmente, né, fazer ali uma avaliação pré-protética, porque aquele paciente ele vai necessitar de uma prótese, né, após tratar aquela periodontite. Então, agora a gente vai revisar a diferença entre estágio e grau. Muito importante, porém, no workshop, a gente avaliou que eles explicaram muito a respeito de estágio e grau. Então, provavelmente, em concurso, vai ter questões que vão focar a respeito do estágio e o grau. O estágio, por sua vez, é importante que a gente utilize o NIC, né, que é o nível de inserção clínica,
como um determinante inicial do estágio, na dimensão da severidade. Pode usar somente o NIC se outros fatores estiverem presentes na dimensão da complexidade que vai influenciar a doença. Então, a modificação da atribuição inicial do estágio, ela pode ser necessária. Então, aqui a gente tem uma tabela que vai avaliar o estágio da periodontite em relação à sua severidade. Então, vocês podem tirar print e estudar separadamente. Também tem o link do workshop que a gente vai deixar aqui no card, tá? Que fala sobre todas essas informações que a gente vem falando nesses vídeos. E agora a gente vai falar a respeito do grau. O objetivo da classificação é utilizar qualquer informação disponível para determinar a probabilidade de o caso progredir a uma taxa maior do que a típica para a maioria da população, ou responder de uma maneira menos previsível à terapia padrão. Então, aqui a respeito da nossa revisão, então a gente observou que para diagnosticar periodontite, o paciente ele tem que abranger 3 dimensões, então a gente tem que avaliar primeiro o caso de periodontite baseado na perda dental de NIC, né, que é o nível de seção clínica, em 2 dentes não adjacentes. Identificou, vamos para a segunda dimensão, que é a identificação da forma de periodontite. Então, como é que é essa periodontite? Ela é somente uma periodontite? É uma periodontite necrosante? É uma periodontite com manifestações de doença sistêmica? Avaliou isso? Agora vamos para a terceira dimensão, que é a descrição da apresentação e agressividade da doença por estágio e grau. Avaliou tudo isso, agora a gente tem o nosso diagnóstico de periodontite. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou mande sua dúvida pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, que tá aparecendo aí na tela, tá bom? O nosso próximo e último vídeo vai ser a respeito também do workshop a respeito do workshop mundial da Associação Americana de Periodontia. Então já se inscreva para você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, tá? Então ative o sininho. E é isso. Muito obrigada por estar aqui e valeu!